fazer as perguntas? Boa noite a todos e todas. Estamos começando a live Violência contra Crianças e Adolescentes e seus agravos na quarentena. Eu sou Helena Bretas, participo da União Brasileira de Mulheres aqui no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Essa live é uma atividade que compõe o Maio Laranja, que é o mês de luta contra o abuso e exploração de crianças e adolescentes. Nessa semana nós tivemos a data marco dessa campanha, que é o dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia foi escolhido para representar a causa devido a um crime bárbaro que ocorreu no dia 18 de maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo, que ficou conhecido como caso Araceli, que a Araceli Crespo era uma menina de 8 anos que ela foi raptada, estuprada e morta por jovens da região de classe média. E apesar desse crime ser tão bárbaro e tão chocante, até hoje os culpados continuam impunes. Nós sabemos que esse tema é muito caro, que é muito importante que a gente debata isso na sociedade. A gente sabe que existe muita falta de informação, a gente sabe que existe um tabu sobre esse tema, e a gente sabe que as pessoas ficam sem saber como que elas vão proceder, como que elas vão denunciar, onde que ela tem que procurar, a própria criança não tem a informação. Então, para isso, para poder sensibilizar a sociedade, para poder a gente informar e trazer mais esse tema, a gente convidou aqui a nossa querida antropóloga, mestranda em antropologia social e pesquisadora do tema, Tuane Couto de Queiroz, para poder falar um pouco sobre isso, sobre como funciona esse processo de abuso, como que a gente identifica esse processo, como a gente consegue falar com a criança, como a criança reage a tudo isso e como a gente vai fazer para poder divulgar mais toda essa informação, né? Boa noite, Tuane, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. Quero contribuir no que puder, no que a gente puder avançar em questão de credibilização da criança e desmistificação de alguns tabus. Fico feliz em contribuir. Obrigado pelo convite. Antes da gente começar de fato a nossa live, queria agradecer muito a presença da nossa intérprete de Libras. A gente está fazendo aqui a nossa primeira série de lives acessíveis e quem está hoje nos ajudando nesse processo é a Beatriz Critelli, que ela é professora da UF de Volta Redonda, intérprete de Libras, doutoranda na área de ciências para pessoas com surdo-cegueira. Muito obrigada pela sua presença, Beatriz, por estar hoje com a gente, tornando essa live mais acessível. Bom, Tuane, a gente sabe que esse tema, como eu tinha falado antes, é um tema que gera um grande tabu na sociedade, né? A gente sabe que ele existe, os dados estão aí, a gente tem que 75% das notificações de violência sexual tem como vítimas crianças e adolescentes, e muitas das vezes as pessoas não sabem como identificar isso, qual é o perfil desse abusador, qual é o perfil dessa criança, como que a gente vai saber para poder identificar essa situação. Aí eu queria que você começasse discorrendo um pouco sobre esse tema. Como isso acontece? Sim, então, só para a gente situar um pouco a questão dos dados no Brasil hoje, o Estado brasileiro como um todo tem uma preocupação de produzir relatórios e materiais que observem o crescimento ou diminuição de determinadas denúncias. O próprio site do Disque 100, ele faz de tempos em tempos a divulgação de dados em diversas áreas e eles classificam e quantificam
as diferentes modalidades de crime e as taxas. Então, quem tiver mais curiosidade de saber, sites como Disque 100, Ministério da Saúde também, e toda a área de segurança pública dos estados, eles têm um cuidado de produzir material e relatórios sobre isso. Bom, a gente já afinando um pouco essa conversa e falando sobre o perfil das crianças, esses dados, eles nos trazem que a maioria das crianças que são abusadas sexualmente, elas têm 3 faixas principais. A primeira faixa é de 1 a 9 anos, a segunda faixa, ela vai de 10 a 14 anos, e a terceira faixa, de 15 a 19 anos. A maioria dos casos ocorrem com meninas e ocorrem dentro do espaço da sua própria casa. Uma coisa que eu quero deixar bem especificado aqui é que quando esses dados, essas pesquisas, elas demonstram essa caracterização, essa construção de perfil, eles estão se baseando no número de denúncias. E um relatório de segurança pública do Estado de São Paulo chegou a projetar que, na realidade, o número de casos pode ser mais de 2 vezes o número de casos denunciados. Então, se a gente denuncia aí, se tem uma denúncia, vamos colocar, de 100 casos, nós temos mais que o dobro disso de casos que não são denunciados. Então, ao mesmo tempo que esses dados eles nos servem para nos dar uma base de perfil e de quantificação, ao mesmo tempo existe uma falta de dados pelo baixo número de denúncias, principalmente em casos de meninos. Sim, eu quero enfatizar aqui na nossa conversa que meninos também são muito abusados, aliciados dentro de suas próprias casas ou dentro dos espaços familiares. Uma das questões mais importantes para que esses meninos não contem caso isso tenha acontecido, ou nem pensem em determinadas experiências como abuso sexual, é a própria construção da masculinidade, é a própria construção da visão que lhes é ensinada de que, ao longo de sua construção de masculinidade, experiências com mulheres mais velhas ou determinadas experiências são parte do aprendizado. E é claro que eu não estou generalizando isso, depende dos casos, alguns não contam por vergonha, por não quererem ser estigmatizados, outros por não compreenderem ou não classificarem suas experiências como abuso sexual. Mas isso é importante que a gente fique, né, sabendo. E aí, dentro desse molde, a gente consegue perceber que existe uma lista, né, de onde é que essas violências ocorrem. Então, em primeiro lugar, eu coloquei aqui na ordem de acordo com os dados, eu vou só buscar aqui para falar na ordem bonitinha para vocês. Então, em primeiro lugar, em questão de pessoas que praticam esse abuso contra as crianças e os adolescentes. Estão os familiares sanguíneos, né? Tios, primos, pai, avô. Segundo, vem os amigos da família ou conhecidos, né? Que são comumente chamados de parentes de consideração, essas pessoas que são tratadas como da família, e que as crianças geralmente são incentivadas a chamar de tio ou de tia, mesmo não tendo nenhuma relação de parentesco sanguínea, né? E terceiro, muito lá embaixo, com uma taxa muito menor, assim, tem caso de desconhecidos. Enquanto isso, né, o primeiro lugar em relação a local estão nas casas, segundo lugar, casas de conhecidos, de pessoas próximas, terceiro lugar vem escolas e lugares que essas crianças circulam, e quinto lugar vem rua
e outros espaços. Tuane, então a criança ela é mais suscetível, pelos dados, a esse abuso por pessoas que ela consideraria como que ela possui confiança, que ela consideraria como próximas, né? Mesmo que ela não fosse exatamente familiar sanguíneo, mas que fosse um adulto, vamos dizer assim, que é uma referência para a criança. Isso. Exatamente. Algo que é muito comum nas periferias e nas favelas, e por isso, em questão de denúncia, nós ouvimos e percebemos um mapeamento muito maior dessas violências ocorrendo nesses locais, justamente pela estrutura de convivência. Na periferia, na favela, nos contextos mais populares, nós temos uma valorização muito maior do senso de comunidade. Então, é muito natural que nós construímos, assim, que a gente desenvolva essa relação de convivência com vizinhos, com amigos, e que um frequente as casas dos outros, em almoço, churrasco, às vezes sem motivo nenhum, ou um cuidar do outro, as crianças brincam na rua, e aí o vizinho que está ali mora há mais de 20 anos no mesmo local, e essas relações vão se construindo. Então, quando a gente tem essas pessoas nesses locais onde a construção da confiança e do senso de comunidade são de um enlace muito forte, a gente tem a construção da confiança uns nos outros, tanto dos adultos e das crianças. Bom, a primeira fonte de confiança para essas crianças é justamente a confiança construída entre os adultos. Sabe aquela mania que não só os nossos pais, mas muitos pais têm, de chegar na casa de um conhecido ou de um parente muito próximo e falar: vai lá dar um beijo na sua tia, vai lá abraçar sua tia. Ora, se a criança se sentir à vontade para tal coisa, não há problema nenhum. Mas eu já ouvi e já presenciei muitos casos de que a criança não estava confortável, estava enjoada, não queria falar, e tá a mãe falando: vai lá dar um abraço no seu tio. Ora, você está sobrepondo uma comunicação verbal daquela criança de que ela não está se sentindo confortável com aquele adulto e que, acima do seu próprio senso de confiança, você deve obedecer e se identificar com o senso de confiança dos seus pais e confiar naquela pessoa automaticamente. Eu não estou dizendo para a gente criar um pânico geral e dizer que as crianças não podem confiar em ninguém. Espero estar sendo compreensível nesse sentido. O que eu estou querendo dizer é que o primeiro passo para uma criança confiar num adulto é observar como seus adultos guardiões, né, no caso a pai, a mãe, crianças que são criadas pela avó, como essa criança percebe a relação dos adultos entre si. E mesmo percebendo a relação dos adultos entre si, a criança pode, sim, se sentir meio desconfiada. Às vezes, aquele adulto a qual ela é apresentada é muito alto, é muito grande, tem a voz muito grossa. Então, uma indicação que eu faço é, quando a criança não quiser falar, pai, mãe, não se sintam sem graça, não se sintam envergonhados, não forcem aquela criança a estabelecer um contato com quem ela não quer. Ao longo do tempo, ela vai observar aquela pessoa e vai falar de longe, às vezes falar de longe um oi. Deixa a criança construir, identificar e demonstrar até onde vai o seu espaço, o seu limite. Algumas coisas ao longo dos meus estudos eu fui pontuando como a ferramenta utilizada por esses adultos, né? E aí, quando eu falo adultos que praticaram abuso sexual, eu não estou excluindo a mulher, tá bom? Porque mulheres, sim, praticam abuso sexual, e isso é um tabu a ser
não naturalizado, é claro, mas a ser discutido, que existe essa ideia de que, não, uma mulher, as pessoas acham uma coisa absurda uma mulher que abusou sexualmente de uma criança, mas, enfim. Primeira coisa, a proximidade entre aquele adulto e os pais. Segunda coisa, a confiança e a autoridade que aqueles pais dão para aquele adulto. Então, esse adulto que pratica ou tem a intenção de praticar a violência ou aliciar aquela criança, ela vai se utilizar daquele poder e da confiança que os pais têm nela para poder aliciar a criança, a convivência, a segurança que a pessoa tem, tanto da reciprocidade de confiança dos pais para com essa pessoa e da pessoa para com os pais, e a passibilidade pela conduta. Geralmente, principalmente, é a pessoa que você menos espera, ou é exatamente aquela pessoa que você falaria, não, essa pessoa nunca faria uma coisa dessa. Todos esses elementos que eu pontuei, repito, para quem estiver anotando algo do tipo, a proximidade com os pais ou a pessoa guardiã, a confiança que os pais projetam naquela pessoa e automaticamente o poder que a pessoa tem por causa disso, a convivência, a segurança que a pessoa tem a partir desses fatores anteriores, a reciprocidade numa relação de confiança entre a pessoa e os guardiões da criança, e a passabilidade dessa pessoa por ter uma conduta inquestionável por esses guardiões da criança. Tudo isso será utilizado pelo indivíduo, pela pessoa que estiver praticando aquele ato, para poder argumentar com a criança. É só uma brincadeira. Aí vai, como essa pessoa vai argumentar com a criança? É uma brincadeira. Seu pai é muito meu amigo. Se você não fizer, eu vou ficar triste, eu vou contar para o seu pai, ou para sua mãe, ou para sua avó que você me entristeceu, que você me desobedeceu. É uma chantagem emocional com a criança, né? Exatamente. Olha, eu conheço seu pai e sua mãe, sei onde eles trabalham. Se você não fizer o que eu quero, eu vou machucar o seu pai, a sua mãe, a sua avó, seu irmão, sua irmã. Então, essas pessoas, justamente por estarem próximas da família, elas vão ter ferramentas o suficiente sociais e emocionais para argumentar, contra-argumentar e manipular o senso de perigo ou de segurança dessa criança. Tuane, uma outra coisa que eu acho importante a gente esclarecer é o que seria a definição de abuso, né? Porque muita gente acha que às vezes abuso é uma coisa muito específica, mas é um termo amplo, né? O que significaria abuso sexual nesse momento? Bom, é muito importante essa pergunta porque as pessoas geralmente acreditam que o abuso ele tem a ver diretamente com a penetração, o que não é bem assim que funciona. É claro que há muitos anos atrás, sim, era considerado apenas o ato da penetração, assim como só mulheres, né? 40 anos atrás, 50 anos atrás, o estupro, né, o abuso sexual, ele era considerado a penetração vaginal contra uma mulher virgem e contra a vontade dela. Olha só que absurdo. Ao longo dos anos, a lei foi se modificando, se tornando mais abrangente e atendendo determinadas necessidades dos grupos sociais. Hoje é compreendido como abuso sexual, estupro de menor, qualquer contato sexual de cunho de pretensão sexual com menores, incluindo exposição à pornografia ou a qualquer imagem sexual ou sexualizada.
Então, se essa pessoa abraçou, se esfregou demais, se essa pessoa abraçou com a mão muito mais para baixo. E um ótimo termômetro para essas coisas é exatamente esse limite das moralidades. As pessoas tendem a ficar desconfortáveis, ou a própria criança demonstra desconforto com a ação. Mas, Tuane, a gente vai esperar acontecer com a criança para a gente saber? Não. Ora, a gente precisa compreender que, da mesma forma que a gente entende que criança, 5 anos não namora, essa coisa de, não, porque meu filho, quando crescer, vai pegar todas. Que ver a criança andando de mão dada, ou ver 2 crianças pequenas, já vi várias vezes. Dá selinho, fulano. Dança, se esfrega nela, pega na mão dela. Da mesma forma que a gente não deve incentivar crianças novas a entenderem que elas já devem começar a namorar, porque crianças de 5 anos, por exemplo, não namora, da mesma forma, nós precisamos apresentar para essas crianças quais são os limites do corpo. Ora, se os guardiões mesmo tomam determinados cuidados na hora da limpeza e manutenção do corpo dessa criança, automaticamente existe a possibilidade de você já começar a ensinar para essa criança o que é o limite do corpo. Porque a dúvida de muitos pais ok, eu já entendi que eu preciso preparar o meu filho para o mundo, só que como é que eu vou falar de abuso sexual com o meu filho? Você não necessariamente precisa falar de abuso sexual com essa criança, mas as crianças, ao longo do crescimento e ao longo da descoberta do próprio corpo, eles podem sim aprender e devem aprender o limite de onde eles podem ou não ser tocados. Então, ao longo dos anos, o filho está aprendendo, você tem um pipi. Meninas têm pepeca, você tem um pipi. Tem pais que já começam a ensinar esse tipo de coisa, né? E aí você pensa, as pessoas não podem botar a mão aqui, não podem passar a mão aqui. Mesmo se disserem que é carinho, você precisa contar para a mamãe, para o papai, para a vovó. Carinho é na cabeça, carinho é no braço, mas se for uma pessoa, se não for a mamãe, o papai, o vovô ou a vovó, tome cuidado. Se a vovó fizer carinho, se o vovô fizer carinho, conta para a mamãe. Como é que foi o carinho? Então, é claro que vocês não precisam criar um pânico, no sentido de achar que todo mundo é um abusador. Mas é possível a gente construir o diálogo com as crianças sobre quem tocou, quando tocou, como uma forma de manutenção do diálogo. Porque mais importante do que saber se vovó ou vovô fez carinho direito, no lugar certo, no ombro, no cafuné, é saber como a criança está entendendo esse carinho. O vovô te deu um abraço, e como é que foi esse abraço? Mostra para a mamãe, mostra para o papai. E você gostou? O que você achou? Porque muitos pais não sabem como introduzir o assunto com as crianças. Pela questão da violência ser um tabu. Antes que isso se torne um tabu, nada melhor do que construir um diálogo com a criança para que ela possa descrever a relação que ela tem com as outras pessoas e dizer o que ela gosta, o que ela não gosta. De vez em quando perguntar, então, lembra o que a mamãe te ensinou? Na escola, onde é que a professora não pode botar a mão? Aí a criança vai lá e aponta. Como é que se faz para se limpar sozinho? A minha mãe falava, minha filha, eu não me importava se você chegava em casa com a bunda suja. Mas você, com 3 anos, 4 anos na creche, você ia, limpava a bunda, ficava toda suja, chegava em casa, já te dava um banho. Bom, ora, é claro que a tática da minha mãe não precisa ser uma tática universal.
Os pais vão entrar num acordo, numa reflexão de qual é a melhor forma de se conduzir esse conhecimento do próprio corpo e o conhecimento dos limites para a criança. E encontrar a melhor forma de se comunicar com ele e comunicar como essa criança deve se prevenir, mesmo que essa criança não saiba que, na verdade, ela está se prevenindo. Então, claro que eu perpassei já essa questão de como abordar com as crianças, essa questão de se prevenir de algum abuso. Ou, mãe, se alguém te olhar estranho, se alguém te olhar de um jeito que você não gostou, que você ficou com medo, conta para a mamãe, conta para o papai. Mas, mais do que isso, o que seria o abuso sexual? O que é o abuso sexual? Toda e qualquer interação entre uma pessoa e outra com uma proposta sexual que uma das partes não queira. E principalmente no caso infantil, expor a criança à pornografia, passar a mão em qualquer que seja a parte do corpo contra a vontade da criança, expor a criança à masturbação de um adulto, todo e qualquer tipo de interação de toque, exposição visual à criança em relação a qualquer coisa sexual pode e deverá ser detectada e compreendida como abuso sexual. Eu acho que a Helena caiu da chamada. E aí, o que fazemos, Eduardo? Voltou. Estou aqui, Tuane. Estava ouvindo tudo que você estava falando. Eu acho muito importante esse debate, justamente porque, às vezes, esse medo da gente se comunicar com a criança, de pensar como é que a criança vai reagir, como é que vai ser esse processo, isso pode acabar levando, né, o desconhecimento acaba levando a criança a sofrer o abuso e não contar, né? Porque ela às vezes não sabe nem o que está acontecendo. E aí, até mesmo um outro ponto importante que eu acho que a gente tem que pontuar é como a criança descobre, né? Porque a gente está colocando uma forma a gente descobrir quando a mãe ou o pai já deixa sinalizado para a criança assim, olha, se acontecer isso é abuso, se acontecer isso não pode, fala com a mamãe. Mas e quando a criança não tem essa informação? Como que acontece? Como que foi os relatos que você recebeu na sua pesquisa? Então, nós temos a parte incrível, né? Que é a parte em que os pais conseguem conversar com os filhos e ocorre a prevenção, e eles crescem entendendo os limites, e quando chegam mais velhos, entendem que isso é uma prevenção contra qualquer tipo de abuso possível. E quando isso não acontece, a criança ela vai aprender da pior forma possível, que é na prática. E como é que ocorre essa noção? A criança não necessariamente, de primeira, vai detectar, ora, estou sofrendo abuso sexual. Não. A criança, ela vai sendo levada naquela interação, e aí nós temos algumas opções, né? E vários outros diagnósticos que vão ser pontuados, né? Porque cada história é uma história, mas eu vou falar aqui baseado nas entrevistas com as minhas interlocutoras e interlocutores. Existe a possibilidade da criança começar a sentir um mal-estar, porque muitos dos abusadores e abusadoras levam aquilo como uma brincadeira. Então falam para a criança, a gente só está brincando, ou a gente só está tomando um banho, eu estou te ajudando a tomar um banho. A gente está só se divertindo, é legal. Ao mesmo tempo, a criança começa a ficar muito nervosa e insegura pelas coisas acontecerem escondido, pelo mal-estar de estar sozinho com aquele homem ou com aquela mulher, por se sentir
culpada. Então, a construção do sentimento de culpa, da insegurança, do medo, tudo isso vai começar a produzir um mal-estar na criança. E a primeira ideia é, a criança vai começar a pensar, tem alguma coisa errada. E é muito comum a criança pensar, tem alguma coisa errada, é minha culpa, porque eu não disse que não, porque eu não saí correndo, porque eu achei que era brincadeira, porque essa brincadeira não é legal, porque eu não quero brincar mais. Então a culpa é minha. Então, muito cedo, existe a possibilidade dessas crianças desenvolverem um senso de autorresponsabilização. Elas tomam para si a responsabilidade. Ah, porque eu que aceitei brincar, porque eu não parei a brincadeira. E outra coisa, pode acontecer da criança ainda não entender necessariamente o que está acontecendo, só entender que aquilo não faz bem para ela e falar, não quero mais brincar. E aí, o movimento da pessoa que pratica o abuso se tornar mais arisco, ou mais violento, ou começar a ameaçar a família, ameaçar irmão mais novo, irmã mais nova, e aí a pessoa pensar, agora minha família está correndo perigo por minha causa. Então, você vê que vai tendo vários estopins, vão tendo vários desenvolvimentos de culpa, preocupação, responsabilização, e essa criança vai maturamente, né, desenvolvendo esse rolo compressor na cabeça dela, até ela entender que ela está sofrendo uma violência, e isso não significa que ela consiga sair dela. E daí vem a parte mais difícil. Ela pode guardar isso para si ou contar para a família, que já é outro desdobramento também. A Sônia a gente está com várias participações aqui, queria agradecer a todo mundo que está participando. A Sônia fez uma pergunta, a Sônia Latiger, de como identificar esses sinais, né? No caso de que a criança não contou, de alguma forma, como que a gente conseguiria identificar esses sinais de que a criança pode vir a estar sendo abusada? Então, diferente da maioria das palestras que eu assisto, que as pessoas indicam muito, a criança vai mudar, a criança ou vai dar um salto, uma criança quieta vai ficar agitada, ou uma criança agitada vai ficar mais fechada, é muito interessante porque boa parte dos meus casos, as crianças conseguiam esconder perfeitamente bem. E eu acho que agradeço pela pergunta, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre a credibilização da fala das crianças. Melhor do que você conseguir identificar no olhômetro a mudança através do comportamento da criança, é você conseguir, aos poucos, desenvolver uma abertura para conversar sobre esses assuntos com a criança. Por quê? Pode demorar 1, 2, 3 semanas, meses, mas mais importante do que você descobrir no olhômetro é você conseguir se conectar com a criança para que ela conte o que está acontecendo e ela não ache que vai todo mundo morrer por isso. Porque melhor, mais prático ainda e eficaz do que identificar é você conseguir compreender, vamos colocar assim, numa fala bem popular, o estrago feito na cabeça daquela criança e o máximo de detalhes possível. Estabeleça confiança com a criança. Converse com a criança. Você conversa com seu amiguinho, com sua amiguinha, você já beijou? Você sabe o que é beijar? Você sabe o que é... Por que a pessoa bota a mão na periquita ou a mão no piu-piu? Por quê? Porque as crianças, elas identificam primeiro a sua própria culpa ou o que elas fizeram de errado
para depois entender que vamos colocar assim, o lobo mau é o outro. E isso pode demorar um tempo. Então, vão ter crianças que vão encarar aquilo realmente como uma brincadeira. É uma brincadeira e que está tudo bem. É interessante porque eu lecionei em escola durante 5 anos e eu parei em 2018 para me dedicar ao mestrado. E era muito interessante porque eu dava aula de sociologia em uma escola e eu resolvi, e começou a ter relatos de pré-adolescentes e adolescentes ali na faixa dos 12 aos 16 anos, tendo amplamente ali a vida sexual ativa, aonde uma das meninas tinha até caso com um rapaz de 35 anos. Caso, né? E aí eu comecei a fazer. Olha só o vocabulário usado a se referir a isso, né? E aí eu comecei a fazer rodas de conversa sobre isso. Em vez de fazer exatamente o que alguns dos amigos, pais responsáveis estavam fazendo, eu sentei com a turma e com outras turmas para perguntar para eles, então, o que é ficar? O que é sexo? Para que vocês transam? Para que vocês beijam? Por quê? Vocês sentem algo incrível? Como vocês se sentem depois? A partir da abertura deles, do diálogo, da conversa, e ouvindo as explicações deles, tirando dúvidas. E isso demorou todo um bimestre. No final do bimestre, apareceu 1, 2, 3 mães. Olha, eu vim te agradecer. Eu falei, o que houve? Não, é porque a minha filha estava tendo relação sexual escondida de mim, com o namorado, sem nenhuma segurança, sem uso de nenhum anticoncepcional, camisinha, nada. E ela estava com medo de me dizer. Inclusive, uma dessas mães estava com câncer e por isso a filha não queria contar, não queria trazer desgosto para a mãe. E aí a mãe falou, não, ela disse que as conversas fizeram ela pensar. Que na conversa ela começou a pensar, e se ela engravidasse? Aquilo que ela tinha com ele, né, com o menino que ela namorava, ela nem queria que fosse a longo prazo, ela não sabia o que ela queria ser quando crescesse, e se ela tivesse um filho, e eu morresse, e a quimioterapia não fizesse efeito. Então, o que eu indico para vocês é, mais do que tentar identificar no olhômetro, porque muitas crianças escondem isso, ganhadoras do Oscar. Assim, muitas das pessoas que eu entrevistei são dignas de Oscar. Conversem com essas pessoas, porque elas só conseguiram falar. Metade das pessoas que eu entrevistei contaram para um parente quando um parente sentou e conversou, ou quando um parente acabou comentando que sofreu algum tipo de assédio ou abuso sexual, ou teve algum contato com alguém que não gostou, e aí eles se identificaram e pensaram, opa, essa pessoa entende, então eu vou contar para ela porque ela entende. Então, assim, casos de a tia falando, ai, saí com um cara, chegou na hora, ele tentou me beijar à força, não gostei daquilo, fui embora. Passou um tempo, a menina guardou aquela informação, criou coragem, tia. Meu avô fez isso, isso e isso, eu não gostei. Então, ora, muitas crianças relatam pela identificação. Por quê? Porque quando eles percebem que a pessoa pode se identificar com elas, automaticamente a pessoa entende e acredita. Porque a maior unânime de todas, definitivamente todas as conversas, eu conversei com mais de 25 pessoas. Estou botando por baixo o número de pessoas com quem eu já conversei, oficial e extraoficialmente. Muito mais do que isso. A maioria das pessoas, eu só queria que alguém acreditasse em mim. Então, se a criança vê
em um adulto, de preferência um adulto guardião, uma pessoa de credibilidade, uma pessoa que vai credibilizar o que ela está contando, a probabilidade dessa criança compartilhar é muito grande. Então, não tenham medo de começar com seus filhos, aos poucos, a conversar sobre partes do corpo que alguém pode ou não tocar. O que é sexo? Ora, é um tabu muito grande a questão da educação sexual, a questão da masturbação, a questão de começar a prática sexual muito cedo, no caso de adolescentes e pré-adolescentes. Mas o que os pais esperam? O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: são adolescentes, são pré-adolescentes, cada um com a sua peculiaridade, com a sua forma de se construir como pessoa e de ver o mundo. Você conversar com o seu filho sobre o que é masturbação, sobre o que é sexo, sobre o que não é sexo, o que é abuso, o que é bom e o que é ruim, você não vai estar incentivando o seu filho. Você vai estar conscientizando ele sobre coisas existentes no mundo. E aí, não existem duas conversas. É ou não é? Você prefere que a sociedade, em suas múltiplas formas, conte várias versões do que é sexo, masturbação, do que é bom e do que é ruim, do que pode ou que não pode, ou você quer construir a confiança dessa criança para ela entender que ela pode dizer não e que ela pode olhar para determinada coisa e falar: não, mas eu não gosto disso. Não, mas não tem só isso. Existem outras possibilidades de práticas sexuais. Eu posso só fazer com quem eu quero. Eu não preciso. Isso é fundamental no futuro, né, Tuane? Porque quando a gente vê mais para frente, né, vir um jovem, uma pessoa adulta, tanto homens quanto mulheres, que passam por situação de violência, de abuso, e que muitas vezes eles não conseguem identificar que aquilo é uma violência, né? A pessoa, inclusive no caso, por exemplo, de estupro marital, né? A pessoa não quer, e aí o namorado, o marido fala, não, mas eu quero, e a pessoa acha que ela é obrigada. Né? Ela não consegue entender aquilo como uma forma de violência só porque é o parceiro dela que tá em cima dela, né? Não é uma pessoa desconhecida, não é um cara feio saindo de dentro de um beco escuro para tentar te agarrar. Então, é fundamental que a gente tenha essa noção mesmo, e quanto mais cedo a criança identificar, né, que ela é dona do corpo dela, que é só dela, e que ela tem direito, e que ela vai ter amparo para poder denunciar, para poder se colocar contra, para dizer, eu vou fazer apenas o que eu quiser, o que eu me sentir confortável, eu acho que a gente consegue criar adultos, tanto homens quanto mulheres, muito mais saudáveis nesse mundo, até porque os próprios estupradores, né, já foram crianças um dia, né? Já foram meninos. Em que momento que eles saíram de meninos que estavam inclusive vulneráveis a esse tipo de situação para o estuprador, né? Porque muita gente acha, inclusive, que associa muito isso apenas ou a pessoa é maluca ou a pessoa é ruim. Né? Não acha que existe toda uma construção da sociedade que pode levar essa pessoa, ou até mesmo traumas, né? Ou abusos e tudo mais, levar essa pessoa a repetir esse processo com os outros. A Marina Miranda, ela perguntou aqui se você poderia falar um pouco sobre a negação do abuso por parte dos responsáveis. Eu acho esse tema muito importante porque, como a gente já tinha conversado antes, e até mesmo no nosso programa de rádio que a gente fez no ano passado, né, lá na Rádio Mundial News, inclusive, beijo a Cioli, beijo a galera do Simpro, a gente tinha falado bastante sobre isso, porque a gente escuta muito, assim, como é que é a palavra?
as pessoas sendo muito duras quando você fala em relação principalmente a abuso sexual, né? Não, porque eu vou pegar, eu vou fazer isso, eu vou acontecer e tal. E às vezes, quando é dentro da sua casa, quando é o parente, que na maioria das vezes, né, os dados dizem que a maioria, o primeiro lugar ali de pessoas que abusam são familiares e conhecidos, né? Ou como você disse, pessoas que são que o adolescente vai considerar como parente, né, parente de consideração, e aí a situação já muda, né? Inclusive, houve um caso na escola onde a minha mãe trabalhava como pedagoga, que uma criança, ela foi... A Helena caiu, mas eu vou. Como ela disse da última vez que estava me ouvindo, eu vou começar um pouco a responder a pergunta, pedido da Marina, né? Uma das questões dos desdobramentos sobre essa questão da credibilização da criança, né? Da criança se sentir credibilizada, sentir que ela pode conversar com o adulto, que ela pode falar. É a reação desses familiares em relação a algum tipo de violência. Nós temos dois opostos. Nós temos a negação e nós temos o amparo. Helena, você me ouviu? Eu já comecei um pouco a escrever, a responder. O Eu que caí aqui, eu não sei até onde que vocês me ouviram, mas só queria terminar isso, né? Nessa escola onde minha mãe trabalhava, a criança foi estuprada pelo avô, e aí a avó foi e denunciou para o conselho tutelar, porque quando o pai da criança ficou sabendo, ele se colocou assim, não pode contar para ninguém, porque senão meu pai vai ser lixado pela vizinhança. que vão Né? fazer com meu pai na cadeia, meu Deus? E deu mais assim, o pensamento dele era mais assim, o que vai acontecer com meu pai agora, né? Com o estuprador, do que o que aconteceu com a minha filha, que foi a criança que foi estuprada, e a criança tinha 4 anos de idade, 3 anos. Sim, eu estava explicando que existem dois opostos nesse sentido, quando a gente fala da reação da família. Existe a negação e existe o amparo. Amparo é aquele sonho de todo o responsável, de todo pai e toda mãe. Não, porque a hora que eu souber, eu vou acabar com todo mundo. Eu vou arrancar a cara da pessoa, vou esfregar no asfalto, eu vou fazer acontecer, eu vou na polícia. Mas o que você faz na prática quando você descobre que quem estava fazendo isso com seu filho ou sua filha era o seu pai? Ou era o seu irmão? Ou era o seu cunhado? Essa ideia de, meu Deus, vão matá-lo ou vão matá-la na cadeia é tão mais comum. E não estou falando que as pessoas são pais e mães horríveis ou vós horríveis, não é isso. É porque existe algo chamado moralidade familiar. Ou seja, quando isso acontece de verdade, quando cai a ficha de que isso é uma situação real, que a sua filha ou o seu filho foi abusado sexualmente por um parente próximo, seja de sangue ou consideração, ou adotivo, ou algo do tipo, o que pesa na família é o que o povo da rua vai falar. Como a gente não viu isso antes? Que vergonha, meu Deus! Olha, a gente acredita em você, a gente acredita em você. Fulano, que coisa feia, que coisa horrível. Às vezes dá até uma surra na pessoa, dá uns tapas, rola aquele tapa de família, estapeamento danado. E depois falam, viu, a gente acredita em você. Segue baile, vambora. Agora já passou, não precisa ficar falando nisso. O trauma está posto, a criança já está afetada em vários sentidos, mas pronto, já passou, a gente bateu nele, viu? A gente repreendeu ela, a gente não achou isso certo. Mas vamos embora, vamos seguir a vida. Poxa, ele tem filho,
Meu cunhado tem filho, meu cunhado tem um emprego, as pessoas vão tratar ele igual um animal, igual um doente. Que isso? Ou pior, o caso de muitas famílias periféricas. Não, olha, ele é usuário de drogas, ele não sabe o que está fazendo. Não, olha, ele é meio. Ele tem algum problema cognitivo, ele tem algum problema. Mil e mil justificativas. Mas a, o automático é proteger a moralidade familiar, é proteger a imagem familiar total, mais do que a criança. E aí, ao contrário do que as pessoas pensam, a negação do fato, ou seja, com reação explosiva de bater, de acontecer ou não, a negação acontece, seja a curto ou a longo prazo. Em algum momento eles vão fingir que aquilo não aconteceu e vão estar no almoço de domingo com aquela pessoa, e aí aquela criança, aquele adolescente vai ter que agir como se não tivesse acontecido nada. E outra coisa, em casos que comprovadamente, pessoal, tanto mulheres quanto no caso de homens também, a pessoa falou, ai não, eu não quero ir para o Natal, às vezes calha do Natal ser na casa daquela pessoa que praticou o abuso. Não, mãe, eu não quero, eu não quero. O adulto tem coragem de perguntar, por que você não quer? Todo mundo te trata bem? Vai ter um monte de gente lá, não tem nada a ver. Olha, você não me traz esse assunto de novo, não, hein? Porque você não vai me fazer vergonha na casa de fulano, não, hein? Ou seja, existe uma revitimização. O que é isso? Você trazer de volta a sensação de ser vítima, de ser abusada, de ser violentada, tudo de novo. Porque a criança vai estar com as sensações explodindo no talo. Vai ter que engolir e passar o Natal como se nada tivesse acontecido. Isso é o mais comum. Isso é o mais comum. Claro que se a gente for pesquisar, a gente vai ver isso muito comumente no caso de meninas. E muito preocupante no caso de meninas pré-adolescentes ou adolescentes que têm um desenvolvimento corporal muito grande e que já houve casos, já saiu em jornal e tudo mais, que a mãe botou a garota para fora. Ah, Tuane, você está dizendo então que não tem casos masculinos desse tipo? Ora, existem poucos casos comprovados de abuso sexual com meninos porque os meninos sentem vergonha de compartilhar sobre isso. Porque, vão achar que eu sou menos homem. Imagina, um pré-adolescente, uma criança, um adolescente que está aprendendo socialmente o que é ser homem, e o que ele tem que fazer para ser um homem, ser reconhecido como um homem hétero na sociedade. Como é que ele vai contar para a mãe, ou para o pai, ou para a avó, que o vovô colocou ali no popô dele? Que o vovô chamou ele para ver um pornô? Ele não pode, muitas vezes isso não estou falando com vozes da minha cabeça. Eu conversei com homens que me relataram isso. Falou, não, como é que eu vou dizer que eu não gostei, que eu achei que aquilo foi violento, que depois eu saí dali, me tranquei no banheiro e chorei? Eu aprendi que eu tenho que ser homem, que eu tenho que gostar daquilo, que eu tenho que gostar de sexo, que eu tenho que gostar de mulher. Caso de babá que amamentava um menino de 9 anos sem ela ser lactante. Babá que botava o menino para botar a boca em algum lugar, tio, tia. Não à toa, os homens foram os que eu tive mais dificuldade de conseguir uma entrevista oficial com autorização para colocar na dissertação. Não é à toa. Então, pensando um pouco sobre isso, a negação familiar, você pode dizer, acredito em você, mas a tendência da família é preservar o coletivo e preservar a continuação do senso de comunidade.
a quebra do senso de comunidade, principalmente para o povo periférico, para as famílias pretas, que tem quintal com 5 casas e todo mundo, e quando não tem comida na casa de um, pega o outro, quando tem que sair um, fica na casa do outro. É muito difícil você, entre aspas, porque o pensamento mais comum nos casos estudados por mim, é que todo esse senso de comunidade seria quebrado e desestruturado. E quem fizesse a denúncia seria eternamente delator daquele parente. Então você estaria traindo a família, e não só o abusador ou a abusadora. Então, quando eles decidem prezar pelo coletivo e não pela criança, não necessariamente é porque não se importam com a criança, entende? É porque entre priorizar possíveis traumas e o senso de justiça social em relação à criança, eles precisam fazer a manutenção e a proteção desse senso estrutural de comunidade para que aquilo não se quebre. Porque nas comunidades, nas favelas, é uma questão de sobrevivência os laços comunitários. E às vezes é uma mãe solteira com 3 filhos. É uma avó cuidando de 2 netos. É um pai com 3 crianças. E que aí a irmã ajuda, a ex-cunhada ajuda, a avó da criança ajuda. E aí como é que você faz? Como é que você abre mão dessa estrutura da qual você precisa tanto para trabalhar, para sair de casa, para defender o caso, às vezes, de um dos 3 filhos ou dos 4 filhos? É literalmente ficar entre a cruz e a espada. Obviamente, é importante dizer que eu não estou defendendo um posicionamento dos pais no sentido de ocultar. Não estou tratando isso como algo positivo. Eu explicar tudo isso dessa forma é importante para a gente compreender, né? Foi o que eu compreendi na minha pesquisa, era o foco da minha pesquisa, compreender a reação dos familiares, como essas reações impactaram a pessoa que sofreu abuso e o porquê eles tiveram determinadas reações. E mais importante do que, no meu caso como pesquisadora, determinar se essa ação está certa ou está errada, é poder demonstrar e poder trazer à luz essa motivação. Porque as pessoas sempre acham que vão reagir da melhor forma possível, da forma protocolar, e que elas vão denunciar e que a pessoa vai apodrecer na cadeia. Quando, na verdade, não é assim que funciona. Então, quanto maior... Com certeza, é muito maior é a chance de você ocultar esse caso de abuso sexual. Tuane, a gente está nos 3 minutos finais da live, já são 8h16, né? Nós começamos um pouquinho atrasados. Queria que você fizesse suas considerações finais sobre o tema. Mais uma vez, queria muito agradecer a presença de todo mundo que participou da nossa live, agradecer a Bia, nossa intérprete maravilhosa, e eu acho que é importante, gente, que a gente entenda o quanto tudo que está sendo colocado aqui, o quanto isso impacta diretamente nas nossas vidas, né? Esse debate ainda é um debate tabu, é um debate que nós, no movimento de mulheres, estamos em contato todos os dias, e que as pessoas elas têm muita dificuldade de falar nesse debate. É uma coisa que todo mundo sabe que acontece, né? Mas até acontecer com alguém da sua família, a pessoa não sabe como reagir, ou quando acontece, reage dessa forma. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa que todo mundo sabe que acontece, é algo que é muito pouco debatido na sociedade. E somente com instrumentos, e para além de instrumentos punitivos, somente com um instrumento de mudança da sociedade é que a gente vai conseguir avançar nesse debate. Porque a gente precisa falar dessa criança, a gente precisa falar do contexto familiar, então quanto melhor o contexto familiar, quanto melhor a condição financeira, quanto mais as pessoas tiverem dignidade para viver,
mais elas vão conseguir ter elementos para poder contornar, de fato, certos tipos de situações. Então, acho que é muito importante que a gente entenda que esse debate está diretamente relacionado a um novo modelo de sociedade, a um novo modelo de educação, a uma desconstrução dessa masculinidade tóxica que faz os meninos não denunciarem, que faz esses homens sentirem essa necessidade dessa relação de poder, de abusar crianças e jovens. Então, queria agradecer muito a presença de todos, queria fazer essa reflexão e passo a palavra para a Tuane fazer suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais serão bem breves. Obrigada a todo mundo que assistiu. O que eu peço encarecidamente aos pais: parem de subestimar os seus filhos. Nós estamos na era da tecnologia, da informação, dos vídeos, e quanto mais vocês subestimarem o que eles podem aprender, compreender e absorver, pior vai ser para estabelecer uma comunicação lá na frente. Então, eu peço que acreditem nas suas crianças, conversem com elas antes que outra pessoa converse sobre o assunto, antes que um vídeo ensine sobre o assunto, antes que um amigo conte uma versão sobre o que é sexo, sobre o que é masturbação, sobre quais são os limites do corpo. Não subestimem a inteligência das crianças. Esse é o maior problema nas escolas, esse é o maior problema dentro de casa. Muitas mães, pais, avós não têm tempo. Precisam trabalhar, precisam que a criança fique com alguém, precisam correr, mas o pouco tempo em que vocês conseguirem conversar com essas crianças, não as subestimem, acreditem no que elas dizem. Se por algum motivo, seja por essa pressão da rede familiar, você não possa denunciar, encaminhe a criança para um apoio psicológico, procure, se não puder pagar por um, veja um popular, veja um gratuito, vá até projetos sociais para crianças, porque se você não puder diretamente denunciar, pelo menos você pode ajudar essa criança a tratar os desdobramentos daquilo. Porque eu estou falando, não é que eu estou defendendo que você não deve denunciar, as denúncias devem ocorrer, só que parte do meu desenvolvimento na pesquisa foi entender que as pessoas não veem saída, elas acreditam que não dá para denunciar. E se você conhece alguém que achou isso, que acha que não dá para denunciar, ainda assim, encaminhar a criança, o adolescente ou o adulto para os tratamentos necessários já é de grande e absoluta ajuda. Outra coisa importante de saber é que, mesmo depois de adulto, a criança, né, se tornando adulto, pode denunciar o abuso sexual. Então, caso você não tenha denunciado, você pode ajudar essa criança a desenvolver sua autoconfiança, a fazer os acompanhamentos psicológicos necessários, e essa criança, quando for adulta, caso queira, ela pode sim entrar com uma denúncia. Essa lei, ela, se eu não me engano, eu posso falar o ano errado, vocês me perdoem, aconteceu por volta de 2010, eles chamam de lei da nadadora, que foi uma nadadora que depois de muitos anos denunciou o seu treinador, e por conta da denúncia dela, foi mudada a lei e estendido a possibilidade aí de denúncia quando essas crianças ou adolescentes se tornam adultos. Muito obrigada. É isso, muito obrigada, Tuane, muito obrigada, Bia, por tornar a nossa live cada vez mais acessível. Muito obrigada a todos que participaram dessa live. Nós vamos continuar trazendo lives aqui toda semana para a gente conseguir debater mais sobre esses temas tão importantes e que não têm tanta visibilidade na sociedade. É isso, muito obrigada e até a próxima.